Como o Chile nos ensinou a não ficarmos isentos das urnas em outubro. Após vários anos de governo de esquerda após Pinochet, Sebastián Piñera é eleito presidente do Chile, marcando o retorno dos conservadores ao Palácio de La Moneda, após o governo da esquerdista Michelle Bachelet. Por várias vezes em seu governo, a imprensa utilizou manchetes sensacionalistas para provocar a ira dos apoiadores de Piñera contra o próprio presidente. Fato é que o posicionamento direitista de Piñera foi colocado em xeque. Folha.o.com.br. Abre aspas. Conservador, Chile vê guinada progressista com governo de centro-direita. Congresso discute nas próximas semanas projeto de lei para permitir eutanásia. Fecha aspas. Para agravar a impopularidade do governo de Piñera, o preço da passagem de metrô em Santiago subiu em 3,75%. Observação: o reajuste não afetou o valor das passagens para estudantes. Começaram as manifestações contra o governo. G1.globo.com. 20 de outubro de 2019, 16 horas e 39. Entenda a onda de protestos no Chile. Abre aspas. Quase 10 mil integrantes das Forças Armadas foram mobilizados para atuar contra os protestos. Cerca de 1 milhão foram às ruas na sexta-feira, 25. A capital chilena viveu o terceiro dia de distúrbios no domingo, 20, com confrontos violentos entre manifestantes e policiais. Os protestos pela suspensão do aumento nas passagens de metrô seguiram após o presidente anunciar no sábado, 19, sua revogação. O governo anunciou um aumento de 30 pesos na tarifa do metrô, equivalente a 20 centavos de real. Violência aumentou nos protestos a partir de sexta, 18. Chile decreta no sábado, estado de emergência, e exército vai às ruas pela primeira vez desde a ditadura. Presidente chileno suspendeu o aumento na tarifa do metrô, mas os protestos prosseguiram. Metrô de Santiago foi fechado e o aeroporto da capital chilena teve voos suspensos. Na sexta-feira, 25, cerca de 1 milhão foram às ruas. O presidente solicitou que ministros coloquem cargos à disposição. Fecha aspas. Em meio ao fogo dos protestos chilenos, o ditador venezuelano Nicolás Maduro declara em entrevista: o plano vai indo na perfeição, vocês me entendem. As metas que definimos no Foro de São Paulo se realizaram. Vamos muito melhor do que pensávamos. Vale lembrar que, na mesma época da declaração de Maduro, caiu um problema no colo de Bolsonaro. O Brasil lutava para conter o derramamento acidental de óleo que poluía águas do Nordeste. Vocês se lembram da origem desse óleo? Sustentabilidade.estadão.com.br. Abre aspas. Petrobras identifica 3 campos petrolíferos da Venezuela como origem do óleo no Nordeste. Sustentabilidade, Estadão. A hipótese de que o piche lançado no mar brasileiro seja resultado da operação criminosa de um navio fantasma é, para a Marinha, uma das mais prováveis. Fecha aspas. A escalada de violência em protestos chilenos foi obra do Foro de São Paulo. Foram descobertos centenas de manifestantes com origem latina não chilena, que foram até o Chile com o intuito de acender o barril de pólvora que havia se montado. Foro de São Paulo 7 flagrantes do terrorismo, os tontos chilenos, Reinaldo Azevedo. Abre aspas. Acima, vê-se o pançudo Raul Reis com uma jovem da Juventude Comunista Chilena. Na outra foto, em companhia de um Zé Mané do Grupo de Solidariedade à Luta do Povo Colombiano no Chile. Eles, claro, estão entre aqueles que desaprovam, como eu desaprovo, os métodos que Pinochet empregava em seu país, já os da Farc. E vejam que eles são chegados num uniforme. Fecha aspas. As manifestações possivelmente lideradas pelo Foro de SP chegaram a um nível de violência no qual padres foram escorraçados, igrejas queimadas e destruídas. Correiobrasiliense.com.br. Igrejas são incendiadas durante protesto no Chile. Quando a cúpula da pequena igreja da Assunção pegou fogo, após o desabamento da estrutura, vários manifestantes comemoraram. A igreja da Assunção, nas proximidades da Praça Itália em Santiago, foi completamente incendiada no domingo depois de ser atacada por encapuzados em meio a uma grande manifestação pelo primeiro aniversário do início dos protestos sociais no Chile. Só para lembrar, o ladrão Lula, que às vésperas das eleições se finge de cristão assíduo, além de fazer parte do grupo que possivelmente ordenou os ataques às igrejas chilenas, elogiou a atuação de um vereador que invadiu uma missa no Paraná. Jovem Pan.com.br. Lula diz que PT defenderá vereador que invadiu igreja no Paraná. Seguindo para o Chile, a investigação jornalística Pandora Papers, representada no Brasil por veículos como Metrópolis, Poder 360, colaborou para a abertura de impeachment do presidente chileno. Câmara do Chile aprova a abertura de impeachment contra Piñera, decisão vai ao Senado.
CNN Brasil, 9 de novembro de 2021 às 8 horas e 26 minutos. Sem entrar na análise de culpabilidade de Piñera perante o caso, o presidente chileno perdeu ainda mais apoio popular após a abertura de processo de impeachment, apesar de o Senado ter recusado o andamento do mesmo. Com a direita enfraquecida, a vitória do esquerdista Gabriel Boric foi inevitável. Gabriel Boric, de esquerda, vence as eleições à presidência do Chile. 19 de dezembro de 2021, 19 horas e 26 minutos, Portal de Notícias Exame. Abre aspas. Às 20 horas e 10, com 99% dos votos computados, Boric tinha 55% dos votos, 4,5 milhões de votos, Kast tinha 44% dos votos, 3,6 milhões. Kast reconheceu derrota no Twitter. Gabriel Boric é o novo presidente eleito do Chile. O candidato da coalizão de esquerda Aproebo Dignidade venceu o candidato de extrema-direita José Antônio Kast na votação deste domingo, 19. Kast reconheceu a derrota em suas redes sociais ainda antes do fim da apuração, e ligou para parabenizar Boric pela vitória. A apuração caminhou rapidamente após o fechamento das urnas, às 18 horas, e pouco depois das 19 horas Boric já abria vantagem de cerca de 10 pontos percentuais, e continuou neste patamar desde então. Fecha aspas. Para aquelas pessoas de direita que se acham muito cultas, educadas e politizadas para votar no Bolsonaro e preferem se isentar das urnas, saibam que especialistas apontam o alto grau de abstenção à causa para o resultado das eleições. Jovem Pan com BR. Com alta abstenção, resultado da eleição no Chile vai representar minoria, avalia especialista. 18 de dezembro de 2021, 10 horas e 34, Jovem Pan. Abre aspas. O Chile realiza neste domingo, 19, o segundo turno das eleições presidenciais. O candidato de esquerda Gabriel Boric disputa com José Antônio Kast, da extrema-direita. No entanto, em meio à polarização do país, a avaliação é que os resultados do pleito não devem expressar a escolha popular, avalia o coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional, GA-CENT, da Universidade de São Paulo, Alberto Pfeiffer. A abstenção foi muito alta e o voto é facultativo. O eleitor indeciso pode ser um eleitor que decidiu não votar. Então o resultado da eleição não expressa a maioria da população chilena, explica. É importante identificar o eleitorado neutro, que está fora do processo eleitoral. A gente pode ter um resultado da apatia mais do que da urna, acrescenta. Fecha aspas. Em todas as ditaduras comunistas, o exército está vinculado diretamente ao ditador, não é mesmo? Petista diz que o PT errou em não instaurar uma ditadura comunista no Brasil. Vídeo no YouTube. Em 1998, o governo de FHC criou o Ministério da Defesa. Conforme disse Olavo de Carvalho, a criação do ministério faria os militares bater continência a um civil comunista, assim como ocorreu quando, anos mais tarde, Aldo Rebelo, PCdoB, assumiu a pasta. Com a abolição das Forças Armadas, uma nação perde o poder moderador que intervém para restabelecer a ordem contra abusos cometidos pelos poderes legislativo, executivo ou judiciário sobre a população. Chile vai abolir as forças militares armadas. 4 de fevereiro de 2022, 15 horas e 52 minutos, revista Oeste.com. Abre aspas. Em seu lugar, serão instauradas as forças de paz e policiais, subordinadas ao poder executivo. Os signatários da Convenção Constitucional do Chile apresentaram na última terça-feira, primeiro, uma proposta que visa abolir as forças militares armadas, FFAA, do país. O marxista-leninista Gabriel Boric, eleito presidente no ano passado, dará as cartas no alto comando do Exército, visto que também ocupará o cargo de chefe do Estado-Maior. Fecha aspas. Alinhado a isso, o Chile aprovou a Câmara das Regiões, órgão que substituirá o Senado Federal e terá autonomia para a formação de leis de acordos regionais. Isso, de certa forma, representa o início de um fatiamento do país. A divisão das regiões chilenas pode indicar um processo de sovietização do país, aos moldes da União das Repúblicas Soviéticas. Essa thread foi dedicada à nossa reflexão. Na política não existem espaços vazios. Aos que se acham cultos demais para votar no bozó desqualificado, lembre-se dessa thread e abster-se das urnas não parece um caminho inteligente. Salvo o melhor juízo.